Boa noite, paz do Senhor Jesus, que bom que você está com a gente aí. Quero mandar aí um abração para a Xana, que está de madrugada assistindo a gente lá da Itália. Pessoal aí também que está na Grécia. Os nomes eu sempre me enrolo um pouco para falar, mas sintam-se muito abraçados. Mandar um beijão aí para Aline Alves, para Magdala. Lógico que a gente lembra de você. Marcinha, Lu, Vânia Guida, Sueli, Eliana, que eu acho que está em Minas, né? Eliana está em Minas. Eu acho que tem uma turma também que é da França, mas que é da Grécia. Eu me perco um bocado aqui. Deixei de falar seu nome. Daniele também está por aí para ajudar vocês. Eu quero lembrar que a gente tem um grupo de Zap, a gente compartilha sempre motivo de oração e notifica os irmãos quando há qualquer alteração na nossa programação. Então, se porventura a gente não tiver por aqui um determinado dia, a gente já avisou no grupo do Zap. Obviamente, a gente não obriga ninguém a fazer parte de absolutamente nada, não é? Então, o grupo é para notificações mesmo de pedido de oração, não é? E também para notificar os irmãos com relação à nossa programação. A gente recebeu, por exemplo, hoje o pedido da Vanessa Jacomel, que está com filho com Covid. Então, quando a pessoa, né, indica que deseja que um grupo maior de pessoas ore, um grupo, né, público, que a gente torne público o pedido de oração, ok, a gente rapidamente aciona ali aquele grupo de irmãos. Quando é uma coisa pessoal e a pessoa indica que quer, não é, privacidade naquilo ali, ok, a gente não passa à frente. Então, a importância do grupo é essa. Se você deseja participar do grupo, do Zap, aí não tem problema nenhum. Você pode aí aproveitar a Daniele e manda em privado para ela, ou se você quiser publicamente, olha, eu queria fazer parte do grupo do Zap. Não tem problema nenhum. Ela vai incluir você e aí você vai ter acesso e também vai poder pedir oração, tá bom? A gente também hoje vai orar pela Tamara e o pai da Karina, que estão fazendo aniversário de casamento hoje. A gente vai estar orando por eles também, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês precisarem aí, Daniele está por aí justamente para poder interagir com vocês, tá bom? Estou vendo também por aí a Beatriz, o irmão pede também oração pelo Júnior, que está em Portugal. Orar pela Grécia, com toda certeza. Bom, vamos fazer isso agora, aproveitar que a gente está junto aqui nessa noite e vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor todos aqueles que estão adoecidos, infectados pela Covid. Senhor, tem misericórdia. Existem pessoas internadas, outras estão em casa, mas com certeza todas elas são alvo da nossa preocupação. Que haja facilidade, oportunidade de todos serem vacinados, que haja uma resposta boa do nosso organismo com relação à imunização através da vacina. Pai, que sejamos responsáveis, que possamos ser atentos com relação a todos os cuidados que precisamos tomar ainda. Pai, nós te suplicamos também pelas famílias que muitas vezes se veem separadas dos seus, porque numa internação não há possibilidade de ficarem muito perto. Ó Pai, que o Senhor possa cuidar disso. Nosso coração, as nossas emoções, com toda certeza se veem abaladas diante de circunstâncias como as circunstâncias que temos enfrentado. Mas cremos na ação poderosa do Espírito Santo. Estamos aqui, afluímos para esse espaço justamente porque cremos que a Tua palavra ela pode nos fortalecer, renovar, direcionar para que possamos avançar. Pai, nós oramos também pelo luto de alguns. Alguns perderam pessoas e aí fica aqui o nosso desejo, Pai, que haja consolo da parte do Espírito Santo. Nós queremos também, Senhor Deus, nos alegrar com aqueles que estão celebrando hoje aniversário, seja de vida, de casamento, não é, relacionamento conjugal. Nos alegramos pelos pais da Karina, por tantos anos juntos, que o Senhor continue sendo com eles. Estenda as tuas mãos poderosas em favor deles, Pai, que eles com toda certeza são um exemplo para nós.
de perseverança, de amor, de lealdade, que isso seja conservado, renovado sobre a vida matrimonial deles, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco hoje, nessa noite, Pai, por intermédio da Tua palavra mais uma vez e traz cura para o nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, é isso mesmo. Parabéns, Tamar, né, pelos 49 anos de casamento aí. Tamar é a mãe da Karina. A gente fica muito feliz por essa data. Eu vou chegar lá, eu tenho certeza disso. E quando a gente vê casais assim, a gente se sente mais motivado, animado pelo exemplo dos irmãos, não é? Mais pessoas chegaram por aí, Beatriz, Adelaide, Deus abençoe todos vocês. Eu quero ler um texto hoje. Eu repito às vezes o texto, mas a mensagem é outra. E tem um texto que é muito profundo para mim, então eu muitas vezes faço uso dele. Eu queria hoje que você abrisse aí Lucas capítulo 15 e nós vamos meditar no verso 11 e 12. Lucas capítulo 15, versos 11 e 12. E eu queria dar um título para essa mensagem. Curados da perfeição. A perfeição, ela pode ser um problema para nós e eu quero refletir um pouco, não é? Aqui contigo nessa noite sobre esse assunto, tá bom? Hoje é cura emocional, nosso sentido, nosso propósito aqui hoje é esse, tá bom? Então eu vou ler aqui Lucas capítulo 15, verso 11 e 12. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Existe uma diferença entre perfeição e totalidade. Eu quero que você compreenda nessa noite que totalidade é uma coisa, perfeição é outra. Existem situações na nossa vida que, ao olharmos para elas, ao interagirmos, reagirmos, lidarmos, tratarmos, decidirmos, nós não temos a chance de termos uma ação perfeita. Existem situações que a gente tenta evitar. Mas quando elas nos sobrevêm, nós nem sempre temos a resposta perfeita que gostaríamos de ter. É muito importante que a gente reflita sobre isso. Porque quando eu pego essa passagem bíblica, eu estou pegando aqui uma parábola contada pelo Senhor Jesus. Um pai que tem 2 filhos jamais, sob nenhuma hipótese, consegue avaliar como perfeita a circunstância de um filho pedir a parte na herança. Já parou para pensar nisso? É uma situação perfeita? Óbvio que não. Porque herança é uma coisa que a gente participa dela depois que a pessoa que está transmitindo, que está deixando a herança, ela sai da cena da vida. Ou seja, por ocasião de uma morte, uma pessoa que é herdeiro, ela vai ter acesso à herança. Isso não é difícil da gente entender. O que é difícil de entender é alguém que quer a herança de um pai que está vivo. É uma situação perfeita? Não. E aí existe uma coisa que nos ajuda muito a viver. Nem sempre poderemos alcançar a perfeição. Nem sempre as coisas vão sair como a gente gostaria que elas saíssem. Mas temos que lutar para sermos totais. Você se lembra que a gente estabeleceu aqui que perfeição é uma coisa e totalidade é outra? Muito bem. Eu quero dizer para você nessa noite que totalidade significa você fazer aquilo que é possível. Você fez o melhor que você podia. Você entregou tudo o que você tinha. Ok. E aí, por que eu estou dando esse título, Curados da Perfeição?
Quando você entrega tudo e ainda não fica bem porque acha que não fez o suficiente, você precisa de cura. Você me entende nessa noite? Às vezes você já fez o que você podia fazer, mas você ainda está se sentindo mal. Olha, eu e você, quando nos sentimos dessa maneira, não estamos compreendendo, não estamos discernindo que já fizemos tudo o que podíamos. Então precisamos ser curados. É nesse sentido que eu digo que eu e você precisamos ser curados da perfeição. É óbvio que perfeccionismo não é bom também, mas eu não queria muito que você pensasse em perfeccionismo. Eu queria que você pensasse que a perfeição, ela não é possível da nossa parte. A única coisa que é possível para nós é a totalidade. Você precisa fazer essa pergunta hoje. Estou fazendo tudo que está ao meu alcance? Fiz na minha totalidade? Então, após isso, a única coisa que eu posso fazer é descansar. Voltamos para a história. O que esse pai podia fazer? O que esse pai podia fazer? Porque não haveria como fugir, não haveria como mudar naquele momento a cabeça daquele filho. Então, muitas vezes na vida a gente tem que aprender a deixar ir. É uma perda temporária sofrida por aquele pai, por esse pai. Mas ele entende que a única coisa que ele pode fazer naquele momento é deixar o filho ir. Você já conhece a história. Ele desperdiça tudo, não é? O pródigo é nesse sentido, de desperdiçador. Então ele desperdiça tudo. Ele tem um choque de consciência. Ele percebe que as coisas não eram como ele imaginava. E eu pergunto a você nessa noite. Você acha que seria possível para o pai explicar para o filho aquilo que apenas o filho pôde entender quando experimentou? Essa é a questão. Muita gente faz questão de brigar, muita gente faz questão de discutir, muita gente faz questão de obrigar o outro a pensar como ele pensa, não compreendendo que nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Eu sempre digo algo, não é? Ministério pastoral sofre muito porque as pessoas exigem que a gente tome decisões em relação às pessoas que nem sempre o Espírito Santo nos direcionou a tratar dessa ou daquela forma. É muito difícil porque às vezes você é pai. Você está lidando com os teus filhos. E as pessoas olham de fora e elas dizem assim: eu, no lugar dele, agiria dessa ou daquela forma. Ora, nem sempre você é pai, você que é mãe, você se sente direcionado a agir de uma determinada forma. Pelo contrário, quem é pai, quem é mãe, ou quem tem uma responsabilidade sobre a vida de alguém, não gosta de sofrer interferência de terceiros. Uma pessoa de fora, obviamente, pode ajudar, pode trazer aconselhamento, pode trazer uma palavra de sabedoria, pode, talvez, dar algum tipo de suporte, mas jamais interferir a ponto de ser invasivo e, com isso, atrapalhar as coisas. Muitas situações ruins são vividas nesse círculo onde a gente invade o espaço do outro. Você está recebendo a palavra agora, mas jamais você deve fazer desse conteúdo que você recebe uma arma contra pessoas. E a gente tem que saber muito bem qual é o nosso lugar, discernindo que existem coisas que podemos fazer e existem coisas que nos ultrapassam. Então precisamos ser curados dessa ideia que temos que ser perfeitos e que temos que falar tudo que vem à nossa mente, tudo que a gente acha que tem que ser falado. Eu acredito que esse pai tinha muita coisa para dizer para esse filho, mas ele conseguiu discernir que naquele momento não seria possível porque o filho já tinha colocado algo na mente, no coração, que somente seria mudado pela experiência.
Você não pode perder a esperança. Você não pode perder a esperança. Você muitas vezes deixa esse filho ir. Você abre mão de tomar uma atitude, você renuncia à tua própria vontade de fazer assim ou daquela forma, mas você não perde a esperança de que o ensinamento virá de alguma maneira. Eu e você não temos controle sobre as circunstâncias. Você me entende nessa noite? Quando vocês não falam nada, quando vocês não reagem, eu fico sem saber se eu estou sendo claro ou não. O desejo do Senhor é que você seja esclarecido sobre isso, porque muitas coisas você talvez enfrente porque você não está discernindo que totalidade é uma coisa. A vida exige profundidade de nós, mas não perfeição. É tempo de você assumir a responsabilidade sobre as coisas que te acontecem na proporção em que você consegue ser profundo, mas você não vai além das tuas forças. Cuidado, tem muita gente que está se sentindo sobrecarregado porque está indo além do que pode fazer. O que é que você pode fazer? Depois que você faz aquilo que você pode fazer, a única coisa que nos resta é descansarmos no Senhor. É muito difícil dizer isso para um pai que tem que abrir mão do filho. O problema aqui não era abrir mão da herança, irmãos. O problema aqui era abrir mão do filho. O pai talvez daria toda a herança, não somente a metade, mas para não perder aquele filho. E só de pensar nisso eu fico tremendamente agoniado. Eu não saberia viver longe dos meus filhos. Não consigo. Não consigo viver longe dos meus filhos. Mas aquele pai teve que abrir mão disso. Porque entre perder o seu filho dentro de casa, ele resolveu que faria o que podia naquele tempo, crendo que um dia o filho iria voltar. E essa é a história mais linda da Bíblia para mim. Na minha opinião, essa é a história mais linda porque o filho volta. E o pai está na porta para receber. Quero dizer para você nessa noite que Deus vai te colocar na porta para você receber de volta aquilo que você perdeu. Mas para que você possa receber, não de qualquer maneira, porque aquele filho volta diferente. Esse é o ponto. Para que você possa receber de volta, transformado, do jeito que você gostaria que fosse desde sempre, você vai ter que abrir mão, você vai ter que aprender a deixar ir. Tem horas que você quer dizer, como eu gostaria de pregar melhor essa mensagem, como eu gostaria que você entendesse mesmo isso. Muitas vezes você não abre mão de falar na hora errada. E com isso você perde aquilo que você receberia caso você renunciasse a falar naquele momento e aguardasse no Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que tem um tempo exato para que você fale alguma coisa, assim como tem um tempo em que você não pode falar, porque ainda não é a hora. E quando você compreende bem isso, Deus te reserva um lugar na porta, onde você vai ver com os teus próprios olhos, voltando para a sua mão, aquilo que um dia você perdeu. Eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, não é? Mas é um exemplo capaz de explicar o que eu estou querendo dizer. Quando uma pessoa está visivelmente embriagada, você olha e percebe que a pessoa está embriagada, você não tem como conversar com aquela pessoa. O que é que você faz? Você espera a lucidez chegar. Naquele estado não dá para conversar. Então a pessoa tem que recobrar a normalidade para que você possa conversar. Veja, a gente enfrenta muita obstinação da parte dos filhos, às vezes é da parte de um parente, é da parte de um cônjuge, é no local de trabalho. Isso acontece. Isso acontece. Eu prometi uma coisa para o Senhor,
que iria pregar a palavra, mas eu não iria mentir. Eu não vou inventar para você aquilo que eu não vejo a palavra me animar, me motivar a dizer. Mas quando eu leio esse texto, eu entendo que pode ser possível eu ter que abrir mão daquilo que eu não quero abrir mão. Talvez seja necessário hoje você ouvir essa palavra e refletir sobre a tua vida e perceber que talvez seja necessário deixar ir. E isso não vai ser uma derrota, o tempo pertence ao Senhor. A gente é que pensa segundo dias, horas, meses, anos. Deus é eterno. Então, na visão de Deus, ele já via aquele filho voltando, retornando, totalmente mudado, desejoso de estar na casa do Pai. Muitas vezes a gente quer prender na nossa mesa quem quer ir embora. Quer ir embora? Então você deixa ir, mas no coração você crê que pode voltar. Tem uma mensagem que eu estou para pregar também para os irmãos, que é quando Davi ele é apedrejado e tentam proteger Davi. O que ele diz? Não, deixa, pode ser que eu mereça. Se eu tiver que voltar, eu vou voltar para Jerusalém. E ele volta em grande. Mas não foi na força, não foi na brutalidade, não foi impondo absolutamente nada. As coisas proporcionaram. Houve uma fluência para que as coisas fossem reconquistadas, retomadas. E eu tenho certeza que muita coisa na tua vida você reconquistará. Só não vai ser do seu jeito. Nenhum pai, em sã consciência, faria essa proposta. Olha, vai porque eu acredito que você vai voltar diferente. Aconteceu. Ao invés de entrar em parafuso, aquele pai, ele foi para a porta. Porque havia esperança no coração dele de que o filho ia retornar. E aí, quando o filho retorna com o coração quebrantado. Então não tem como você forçar situações. O que é preciso acontecer é que você entenda que você só pode entregar num nível, numa dimensão de totalidade, de perfeição, jamais. Não é? Muitas vezes a gente não abre mão porque a gente quer que seja daquela maneira. Não vai ser. O que a gente tem que se inteirar é se estamos fazendo tudo o que podemos fazer. Faça tudo o que você pode fazer pelo teu casamento. Faça tudo o que você pode fazer pelos teus filhos. Faça tudo o que estiver ao seu alcance pelos teus pais. Faça tudo o que estiver ao teu alcance para ser uma pessoa abençoadora, generosa, boa no trato com as pessoas. Mas não exija ir além daquilo que você pode ir. Tem muita gente que adoeceu na vida porque simplesmente foi além da totalidade. Não é possível ir além da totalidade. Muitas vezes a gente quer ser super-herói. E o evangelho não está aí na nossa vida para que a gente banque o super-herói. Você só faz aquilo que você pode fazer. Muitas vezes na vida eu vivi uma experiência chata, constrangedora. Muitas vezes a pessoa me falou alguma coisa e ela queria dizer que aquilo ali era urgente e o Espírito Santo dizia que não era urgente. Já teve casos de ligarem para mim de madrugada, pastor, olha, pode dormir, vai dar tudo certo. E a pessoa muitas vezes quer impor a urgência dela para o outro. Cuidado! Às vezes você está aceitando a urgência de alguém e está adoecendo por causa disso. Não. Nós vamos trilhar um caminho de moderação, porque não adianta nada você tentar ajudar e ficar mais fraco ainda. O importante é que a gente procure ser fortalecido pela palavra de modo que a gente possa estender a mão. Nunca ir além do que o que a gente pode ir.
aquele pai conseguiu discernir que ou ele deixava o filho ir, com a esperança de que o filho poderia retornar, ou ele perderia o seu filho de vez. O que é que você quer? Eu quero ser tremendamente sincero e contundente com você nessa noite. O que é que você quer? Você quer perder de uma vez? Ou você quer temporariamente perder com a esperança de que pode ter novamente? Muita gente querendo, não é, ir a ferro e fogo e acabam malhando em ferro frio. De nada adianta. Muita gente achando que levantando a voz vai resolver todos os problemas. Eu estava contando outro dia para os irmãos que eu abaixei o vidro, estava com meu pai do lado, eu quis discutir com o motoqueiro que estava passando do lado. Meu pai rapidamente interveio e falou assim: rapaz, fecha o vidro, você não sabe com quem você está lidando. Agora imagina, agora em sã consciência, esfriado, a cabeça, eu penso, que loucura abrir o vidro para discutir com alguém. Eu estou dando um exemplo da vida corriqueira, mas eu sei que tem coisa muito mais profunda acontecendo. E muitas vezes a gente quer colocar a mão. Porque a gente acha que quando a gente colocar a mão vai resolver. Cuidado. Deus, ele conta contigo, ele te unge, ele te capacita, mas para aquilo que é propósito dele ser feito, tem coisas que não vão ser feitas por você. Quantas vezes eu quis colocar a mão porque vi que estava ao meu alcance. Então na minha cabeça eu falo, eu sei como resolver, mas eu não consegui dar solução. Deus me freou e me fez enxergar que o Espírito Santo entraria em ação à maneira dele, não à minha maneira. Você me entende? Quantas vezes nós somos surpreendidos? A gente sempre acha que está na nossa mão, que a gente vai resolver. E vem Deus e nos mostra que é Ele quem faz, do jeito dele, no tempo dele. Para com esse negócio de dizer, eu não aceito isso, eu me revolto contra isso. E aí você faz da sua fé uma obstinação. Isso é uma outra mensagem. Fé é uma coisa, obstinação é outra. Cuidado. Obstinação é algo que vai te enfraquecendo ao longo do tempo. Fé não, te alimenta, te fortalece. Aquele homem não deixou de ter fé porque ele deixou o filho ir. Ele deixa o filho ir, mas isso não é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de fé. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Deixe que as pessoas pensem que você é bobo, porque às vezes a única coisa que vai ser possível você fazer é dar o teu silêncio, porque você não vai bater palma para maluco dançar. Essa é a expressão. Cuidado, talvez você esteja desperdiçando tuas palavras, tua saúde, as tuas forças. Porque, como a Adelaide está dizendo, quem cuida é Deus. Cuidado. Isso acontece muito no casamento, isso acontece muito na relação com os filhos. Né? Às vezes é alguém que te persegue com um determinado jeito de ser e você acha que brigando vai conseguir vencer. Não é assim. Seria tão fácil se fosse assim, mas não é assim que as coisas acontecem, não. Eu tenho, por exemplo, um defeito. Como eu também atendo pessoas para conselho, né, através da psicanálise, então, a minha mania, sempre que eu estou diante de pessoas, eu estou lendo e eu estou querendo já... Acho que eu estou numa terapia com a pessoa. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é? A gente acha que tem solução para tudo, a gente acha que a gente sabe de tudo. Na verdade, a gente tem que se remeter às situações, sempre crendo que Deus tem um alcance que nos ultrapassa e temos que ter paz. Fazendo aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que ter paz. Você está em paz hoje?
Faz aí uma reflexão, faz um inventário de como é que está teu corpo emocional. Talvez você não esteja em paz e vai perceber que você não está deixando o filho ir. Eu, humanamente falando, não deixaria o filho ir. Eu ia segurar. Mas o Espírito dirige a minha vida ou eu quero dirigir a minha vida? Se o Espírito me dirige, eu teria que aceitar com o coração totalmente moído. Eu nem consigo sentir essa dor. Nem consigo sentir a dor de um filho meu querer ir embora. Me dar como morto, porque se quer herança, porque eu estou morto para ele. Eu não consigo nem imaginar isso. Mas a Bíblia muitas vezes apresenta histórias extremas ou personagens com histórias extremas que é para a gente poder, através disso, ir modelando a nossa vida. Deixa eu ler aqui o que a Xana está dizendo. Essa premissa é tão verdadeira, nós pensamos que estamos perdendo em muitas coisas e não buscamos discernir a vontade de Deus, que é sempre perfeita. É isso, é achar que está perdendo. Esse aqui é o grande problema. Se a gente não aprender a, entre aspas, sair perdendo, vamos perder de vista essa ação poderosa da vontade de Deus que, como a Xana falou, é boa, perfeita e agradável. O homem tinha 2 filhos e um deles quer ir embora. Depois da confusão com o outro também lá no final, mas aí já é uma outra mensagem. Porque tem aquele que se perde fora de casa e tem aquele que se perde dentro de casa. Tem gente que está dentro de casa, mas não valoriza a casa. Também não vale. Tem gente que quer sair, achando que lá fora vai encontrar uma coisa melhor do que tem dentro de casa. Mas a gente não pode esfregar e trazer esclarecimento para as pessoas à força. A gente não tem como forçar uma coisa para que ela se torne clara na cabeça de alguém. A única coisa que a gente pode fazer é esperar no portão, crendo que Deus, ele faz muito mais do que o que a gente possa imaginar. Eu queria que nesse momento você colocasse diante do Senhor, eu não preciso saber disso, mas apresentasse diante do Senhor, no teu secreto, no teu íntimo, a situação da vida que talvez você vai precisar, aparentemente perder, e ao mesmo tempo pedir, clamar ao Senhor que te dê esperança para você ter de volta. Eu não estou falando nada nessa noite para que você se sinta perdedor, mas para que você descubra como a vitória, por vezes, vem por caminhos misteriosos. Aceitando essa dimensão mistério, a gente entra no profundo daquilo que Deus quer operar e vive uma experiência verdadeira. Não queira prender as pessoas à força. Quem tiver que ficar, vai ficar por amor. Quem tiver que ficar, vai discernir o valor da casa. Não adianta esfregar na cara de ninguém o valor da casa. Somente quando a pessoa tem uma experiência de entender que longe da casa ninguém dá nada a ninguém. Longe da casa, a única coisa que sobra é a bolota dos porcos porque ninguém quer. Se não entender assim, que não seja necessário ninguém ir para longe. Que haja um discernimento, um banho de consciência que faça as pessoas permanecerem porque discernem bem o valor da casa. Que o Senhor haja na nossa vida, no nosso coração nessa noite. Pai, cura-nos do desejo de sermos perfeitos e com isso irmos além das nossas próprias forças. Que façamos aquilo que está no campo da totalidade do nosso ser. Que façamos o melhor que podemos, sem querer infringir o nosso próprio corpo emocional. Que não sejamos enfraquecidos, Senhor, pela nossa obstinação, mas que o Senhor manifeste o teu poder, trazendo o entendimento de que às vezes é melhor deixar ir e crer que vai voltar muito melhor. Que não falte esperança no nosso coração. Que não falte a fé, a certeza daquilo que a gente não está vendo no momento, mas crê que vai viver.
age dentro da nossa casa, age dentro do nosso coração, da nossa mente. Ó Senhor, se os nossos irmãos hoje que estão participando dessa transmissão estão passando por uma situação assim, cada um sabe de si, Pai, e Tu sabes de todos nós, que o Teu Espírito Santo venha e nos dê entendimento daquilo que a gente precisa fazer. Que nenhum de nós force nada. Não é por força, não é por violência, mas que sejamos curados dessa obstinação que nos leva a falharmos, nos leva ao tropeço, nos leva ao enfraquecimento, ao desgaste. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra hoje possa estar vindo para o nosso coração, trazendo renovo, fortalecimento, de modo que assim vivamos de verdade, não a nossa vontade, mas a Tua. Pai, que o nosso lugar seja no portão, esperando voltar, esperando a ação do Senhor, e não a nossa ação, que muitas vezes só atrapalha as coisas. Age, Espírito Santo, trazendo cura nessa noite, entendimento e vitória para a nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe muitos irmãos. Às vezes é um pouco mais pesado. Eu tenho consciência de que essa é uma mensagem que às vezes pesa. Mas a verdade, segundo a palavra de Deus, nos liberta. Amo muito vocês, gosto muito, sou apaixonado por poder viver esse evangelho sem precisar da solidão, porque nós estamos juntos. Estou junto com você. Se você gostou dessa live, se foi boa para você, eu peço a você, compartilha, curta, comenta. Isso sempre ajuda, não é? Chegar mais longe, essa consciência chegar a mais corações. Eu preciso da sua ajuda nisso e te agradeço muito pelo teu carinho, pelo tempo dispensado em estar conosco aqui nessa noite. Um beijão.